propriedades das potências de expoente real e dos logaritmos. Eu vou começar por mostrar as propriedades das potências para expoentes racionais que continuam válidas para potências de expoente real. Antes disso, vou só dizer em que circunstâncias é que as propriedades que eu vou aqui mostrar são válidas, ok? Então vamos definir o seguinte: n, m, k pertencem a R. Depois estas letras nós vamos encontrar nas propriedades que vou mostrar, ok? Temos também que x e y pertencem a R+, temos que a, b pertencem a R+, e temos que p pertence a R exceto 0. Bom, então começando aqui pela primeira propriedade, relembrando a primeira propriedade das potências de expoentes racionais, que agora continuam válidas para potências de expoente real, ok? Um valor a elevado a 0 é igual a 1. Atenção que estamos aqui a dizer que a pertence a R+, é um valor positivo. Não é que não existam potências com base negativa, existem, mas não interessam aqui agora para o nosso estudo, ok? E atenção, quando nós dizemos que qualquer número elevado a 0 dá 1, não é bem assim, ok? 0 elevado a 0 dá indeterminação, é indeterminado. Podem experimentar na calculadora, se fizerem 0 elevado a 0 dá erro, porque é uma indeterminação que aqui está. Bom, mas aqui isso está garantido que não acontece porque A é um valor positivo. Bom, avançando aqui nas propriedades, temos o seguinte: o produto de duas potências com a mesma base pode ser escrito sob a forma de uma única potência, onde damos a mesma base e somamos os expoentes. O quociente de duas potências com a mesma base pode ser escrito sob a forma de uma única potência, com a mesma base, subtraindo os expoentes, desta forma que aqui está, n menos m. O produto de duas potências com o mesmo expoente pode ser escrito sob a forma de uma única potência, multiplicando as bases e mantendo o expoente. A divisão de duas potências com o mesmo expoente pode ser escrito sob a forma de uma única potência de base a dividido por b e expoente n. E temos ainda que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. E temos a potência da potência, ou seja, a elevado a n tudo elevado a m é igual a elevado a n vezes m. Vou ainda mostrar aqui uma propriedade que permite passar de um radical para uma potência, muito importante, ok? Ou seja, se tivermos um radical, uma raiz de índice n de a elevado a m, pode ser escrito sob a forma de potência deste modo, a elevado a m a dividir por n. Bom, eu não vou fazer aqui a demonstração destas propriedades, porque supostamente isso já foi feito em anos anteriores. Eu vou sim fazer a demonstração das propriedades dos logaritmos. Bom, então antes de mais começar por dizer o seguinte: nós temos aqui que a e b pertencem a R+, são valores positivos reais, tudo bem, mas agora para as propriedades dos logaritmos vamos dizer que a é diferente de 1 e b também é diferente de 1. Porque este a e b surgirão agora na base do logaritmo, e nós já sabemos da definição do logaritmo que um logaritmo não pode ter base 1, ok? Bom, então, posto isto, eu vou começar por mostrar as igualdades que surgem diretamente da definição do logaritmo. Estas duas igualdades servirão para fazer a demonstração das propriedades que vou aqui mostrar. Essas demonstrações ficam em vídeo próprio, em anexo a esta aula, ok? Portanto, com base nestas duas igualdades, irão ser demonstradas todas as propriedades que vou aqui falar. Comece então por esta: o logaritmo de 1 em qualquer base é igual a 0. Bom, depois vamos fazer a demonstração, que é imediata também, desta igualdade, mas o logaritmo de 1 em qualquer base dá 0, ok? O logaritmo de a na base a é igual a 1. O logaritmo de a na base a é igual a 1, também de demonstração imediata, portanto, também surge praticamente diretamente da definição. Até se repararem, será um caso particular desta igualdade que está aqui em cima, ok? Bom, e agora temos o seguinte: logaritmo de x elevado a k na base a é igual a... Bom, logaritmo de x elevado a k na base a pode ser escrito desta forma: k vezes logaritmo de x na base a. Ou seja, este expoente k é como se passasse para trás do logaritmo a multiplicar. Pode passar para trás do logaritmo a multiplicar, ok? Atenção que estamos aqui a garantir que x é positivo. Bom, e já agora gostaria de salientar o seguinte: eu vou aqui referir alguns erros comuns para prevenir mal-entendidos, ok? Então, não confundir esta propriedade que eu acabei de escrever com isto, ou seja, logaritmo de x elevado a k na base a é diferente, ok? É diferente
Atenção que isto não quer dizer que não possa ser igual para algum caso particular, mas o que eu vou aqui escrever não é igual para qualquer x, e por isso não pode ser tido como uma fórmula, ok? Portanto, x e agora tudo elevado a k. São situações aqui diferentes, ok? Nesta que eu acabei de escrever, este k é um expoente de todo este logaritmo, ou seja, este logaritmo de x na base a será a base e este k é o expoente. E neste caso não, este k é o expoente apenas deste x, ok? São situações diferentes e, portanto, esta propriedade que eu aqui escrevi, quando o k passa para trás a multiplicar, só pode ser feito nestas circunstâncias, não assim, quando nós temos o k em expoente de tudo isto, ok? Bom, esclarecida esta situação, avanço para mais uma propriedade muito importante, logaritmo de x vezes y na base a. Atenção, reparem, quando temos uma multiplicação aqui dentro do logaritmo, podemos passar aqui a adição, logaritmo de x na base a mais logaritmo de y na base a. E aqui também muito cuidado para não fazerem confusão. Eu vou escrever aqui alguns erros comuns, ok? Vou escrever dois erros comuns. Um deles é este, logaritmo de x vezes y na base a igual a logaritmo de x, igual, quer dizer, é diferente, ok? Portanto, não cometam este erro, vezes, portanto, não podem meter aqui um vezes, ok? O que a propriedade diz, e que irá ser demonstrada, é que quando temos aqui uma multiplicação, passa aqui a adição. Um outro erro com esta fórmula é isto, é fazerem a troca aqui destas operações, ou seja, se eu tiver uma adição aqui dentro, não posso passar aqui a multiplicação, ok? Logaritmo de x na base a vezes logaritmo de y na base a. Isto não pode ser feito, nem aqui com multiplicação, mesmo que tivesse aqui uma adição, também não. O que podem fazer é isto, só se tiverem uma multiplicação aqui dentro do log, então passa aqui a adição. Bom, e agora vou mostrar também uma fórmula que tem a ver com a divisão dentro do log. Então, se tivermos logaritmo de x a dividir por y na base a, podemos escrever o seguinte, logaritmo de x na base a menos logaritmo de y na base a. Reparem, quando está a multiplicar cá dentro do log, passa aqui a mais. Quando está a dividir, passa aqui a menos, ok? Então, atenção, também não confundir esta propriedade que eu acabei de escrever com isto que eu vou escrever agora. Ok? Logaritmo de x na base a dividir por logaritmo de y na base a. Não confundir com isto. Ok? Não tem nada a ver. Bom, e agora vou mostrar uma fórmula, uma propriedade muito importante, que é chamada mudança de base, que serve precisamente para mudarmos de base de um logaritmo. Nós podemos estar a trabalhar com uma base que não nos interessa, e temos a possibilidade de mudar de base, ok? Eu vou até aqui fazer um exemplo prático primeiro para perceberem melhor a fórmula. Bom, suponhamos que temos isto, logaritmo de 7 na base 3. Eu vou agora até colocar aqui um contexto. Suponhamos que eu queria determinar o valor deste logaritmo de 7 na base 3, na calculadora. Mas a minha calculadora só tem o ln, que é o logaritmo de base e, e o log, que é o logaritmo de base 10. Bom, então eu não tenho o logaritmo de base 3. Como é que eu faço na calculadora? Olha, é muito simples. Basta escolher um daqueles que a calculadora tem e fazer o seguinte. Vou escolher, por exemplo, o ln. Poderia ser o log também. Escolho o ln e faço ln de 7 a dividir por ln de 3. Ok? É igual. Estou aqui a fazer uma mudança de base para conseguir determinar este logaritmo de base 3. Bom, se eu escolhesse o log ia dar o mesmo valor, ok? Ficaria log de 7 na base 10, portanto, a dividir por log de 3, ok? Bom, e agora vamos generalizar isto. Eu tenho a possibilidade não só de trabalhar com o ln e com o log, mas de trabalhar com um outro logaritmo numa base qualquer que me seja vantajoso. Vamos supor então que eu queria alterar esta base A, que eu aqui tenho, para uma base B, ok? Então o que é que eu poderia fazer? Segundo o que mostrei agora no exemplo, poderia dizer que o logaritmo de x na base A é igual a logaritmo de x na base B a dividir por logaritmo de A, desta base que eu aqui tinha, na base B. Reparem que eu fico aqui só com a base que eu escolhi, ok? Bom, esta fórmula será também demonstrada, ok? Em anexo a esta apresentação. Bom, e agora mostro aqui uma igualdade que será um caso particular desta que mostrei anteriormente. E depois mostra ainda uma outra propriedade que pode ser muito útil em termos práticos,
que diz o seguinte: logaritmo de x na base a é igual a logaritmo de x elevado a p na base a elevado a p. Ou seja, se eu tiver um logaritmo de x numa base a, se eu elevar este x a um determinado expoente e fizer o mesmo na base, se elevar ao mesmo expoente, então não estou a alterar nada. E isso pode ser útil, ok? Então esta fórmula ficará também demonstrada em anexo. Bom, então fico por aqui nesta apresentação. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.